A gente vem acompanhando o contorcionismo que o presidente Lula tem que fazer para tratar de uma pedra no sapato dele. Pedra é uma rocha, né? Que é a Venezuela. Não é segredo para ninguém que o PT e o presidente Lula construíram ao longo dos anos uma relação umbilical, primeiro com Hugo Chávez e depois com Nicolás Maduro. Quando você tem uma relação muito próxima, mas essa relação envolve países e líderes democráticos, tudo bem. Pega, por exemplo, o Brasil e a Argentina do Alberto Fernandes. O Lula tinha uma simpatia pelo Alberto Fernandes, porque o Alberto Fernandes era um governo de esquerda, um governante de esquerda. Aí o Alberto Fernandes disputou uma eleição, perdeu a eleição, passou a faixa para o Javier Milei, que batia nele a mais não poder. Tem foto dos dois conversando. O Lula e o Milei não se bicam, não se falaram. O Lula e o Fernandes se gostavam, mas daí apareceu um escândalo pessoal na vida do Alberto Fernandes, acusado de bater na mulher. Só que isso não vai criar um constrangimento para o Lula, de nenhum tipo. Porque é um crime pessoal de que ele é acusado, não contamina a relação dele com o Lula. O Lula não tem nada a ver com isso. É uma coisa do Alberto Fernandes, da pessoa do Alberto Fernandes. Outra coisa muito diferente é quando envolve a Venezuela do Maduro, que herdou um governo do Chávez e tornou o país, o regime, ainda mais autoritário, sufocando as liberdades totais, perseguindo sindicalistas, perseguindo líderes da oposição, prendendo gente, prendendo militar. É uma loucura aquilo. Não existe liberdade, não existe imprensa livre, não existe nada. Quando isso acontece, quando você tem um governo autoritário que sufoca as liberdades, e aí você cria uma relação com esse governo, sugerindo nas suas declarações, sugerindo não, né? Declarando que ali é uma democracia, recebendo esse chefe de Estado como se ele fosse um líder democrático, eleito pelo povo, etc., você vai criando um problema. Quando esse governo Maduro pega e monta um Supremo do jeito dele, trocando as peças para que o tribunal mais elevado do país esteja sob controle dele, quando ele faz isso com o TSE dele lá, que cuida das eleições, e ele compõe aquele tribunal do jeito que ele quer, e aí ele diz que ganhou as eleições, quando há sinais de que talvez ele não tenha ganho, a gente nem sabe se ganhou, se perdeu, não tem a menor ideia, a coisa se complica. Porque aí não é a Argentina que o ex-presidente sai, vai resolver seus problemas na justiça e tem um novo presidente com quem o Lula podia se dar, mas não se dá. Isso é outra questão, mas é uma relação entre países. Aqui não. Aqui a gente tem um país que transgride todas as regras de convivência democrática internas e externas. E temos um partido bajulador desse ditador, que é o PT, que justifica todas as ações desse bajulador, aliás, desse ditador, que é um absurdo, e o presidente Lula num desafio complicado, porque ele é desse partido, ele construiu uma relação de amizade com o Chávez, com o Maduro, bateu no peito do Maduro, recebeu o Maduro, aí de repente o Maduro faz essa bagunça. Então, no primeiro momento, o presidente Lula, que denunciou na primeira hora uma tentativa de golpe contra o governo de esquerda na Bolívia, mas na primeira hora, no que a democracia boliviana correu riscos, imediatamente o presidente Lula se insurgiu, porque lá era um governo de esquerda a ser defendido, mas ele defendeu a democracia. Parecia que ele defendia a democracia. Eu fiquei com essa impressão. Mas, de repente, a democracia na Venezuela, que não existe,
fez seu rito, que é a eleição, uma desconfiança internacional, clara desconfiança, motivos para desconfiar, e o presidente Lula, no primeiro momento, se calou. Vou falar o quê? Se ele é meu amigo. Vou falar o quê? Se o meu partido tem uma relação histórica com ele. O que eu faço? E não fez, ficou quieto. No primeiro momento ficou quieto. Aí depois que as coisas começaram a apertar, que o calor internacional aumentou um pouco mais, aí ele resolveu dizer que as coisas poderiam se resolver na justiça. E justiça. Que justiça. E ele até falou, quem sou eu para desconfiar ou discutir a Suprema Corte venezuelana? De fato, é muito esquisito um presidente ficar comentando sobre os assuntos do outro, mas se posicionar é esperado. Reconhecendo o governo, como acontece nas eleições normais, ou não reconhecendo. E aí, o presidente Lula, agora, disse o quê? Que não reconhece ainda o governo Maduro. Não é que ele não fala, não é que ele falou que ele não reconhece. Ele falou, não reconheço ainda. E propôs duas coisas na entrevista que ele deu na rádio. Um governo de coalizão entre Maduro e a oposição. Imagina isso. Um governo de coalizão do Lula com a oposição bolsonariana. Entendeu? Como? Ou uma nova eleição. Uma nova eleição? Como achar que um lunático, um ditador, que fraudou as eleições, ou é acusado de fraudar as eleições, faria uma nova eleição agora honesta e justa? Para quê? Para perder? Mas para perder ele teria agora perdido, sendo que ele quer ficar. O que o Maduro fez? Respondeu como se esperava dele, dando um peteleco no Lula, falando, não praticamos democracia de microfone. O Lula falou isso numa entrevista, na rádio, no microfone, e ele respondeu desse jeito. Então, o Maduro está desafiando o Lula a se expor cada vez mais. E Lula tem que tomar cuidado, e sabe disso, primeiro por causa dessa natureza umbilical das relações entre o PT e o regime venezuelano, que tanto apoio deu para o partido nas eleições, né? Suporte. Depois, porque a Venezuela não é um país pequeno. A Venezuela é um colosso aqui do lado, inclusive militar. Fato é que Nicolás Maduro está vivendo o pior momento do regime dele, mas todos os movimentos que ele faz sugerem, né? Todos os movimentos que ele faz sugerem que ele não está disposto a reverter um passo sequer dado até agora e que vai compensar a fragilidade política dele com mais autoritarismo, usando como instrumentos de força o apoio do exército e a ausência de instituições que ele arruinou, eliminou as instituições democráticas na Venezuela. Então, na administração Maduro, o que a gente tem de sobra são irregularidades de todo tipo, eleitorais, que viraram uma regra. Ele sabe que ele não consegue sobreviver com eleições livres e justas. Ele foi derrotado em 2015 nas eleições parlamentares. E ele criou um ambiente que permite ao partido dele realizar eleições sem risco. E aí ele ganhou. Ganhou. Aí agora vem os países para dizer que ele tem que sair? Por que ele faria isso, né? Maduro não tem o carisma de Hugo Chávez. Hugo Chávez se segurava no carisma e, sim, no regime que se fechava. Maduro fechou ainda mais. E ele tá para o Chávez, mais ou menos, estou falando de carisma, tá? Como a Dilma tá para o Lula. O Lula tem carisma. O Chávez tinha carisma. O Maduro não tem, a Dilma não tem nenhum. E o Maduro também não tem. Então, na falta de carisma, sem o apoio popular que o Chávez tinha, ele, o tempo inteiro, fala da memória do Chávez, invoca a memória do Chávez, o tempo todo falando do Chávez e submete a Venezuela a um regime cada vez mais fechado. Tem apoio internacional, tem a Rússia, tem a China. E essa é a realidade
do nosso vizinho. Chama os oponentes, os opositores de inimigos da pátria e faz isso também internacionalmente com quem o critica. Então ele deu um peteleco no Lula. Peteleco. Não deu uma paulada. Como o Lula também não falou, eu não reconheço o regime Maduro. Eu não reconheço ainda. E sugere eleições, sugere coalizão. Coisas que não fazem o menor sentido num regime ditatorial. Coalizão para quê, se eu mando em tudo? Coalizão para quê, se eu tenho o exército do meu lado? Coalizão para quê, se eu coloquei o exército para comandar, os militares para comandar todas as principais estruturas? Ele nomeou vários militares para cargos os mais importantes que existem na Venezuela. E o tribunal, e o TSE dele, lá, o Conselho Nacional Eleitoral, o tribunal aumentou o número de assentos da Assembleia Nacional e conseguiu controlar a Assembleia também. Quer dizer, não é alguém que vai ouvir conselhos, seja lá de que tipo for. Não vai ouvir, não faz o menor sentido imaginar nisso. Quando a gente pega o gabinete do Maduro, coisa de 1 de cada 3 é militar. Metade dos governadores pertenciam ao partido do poder, com militares, ou da ativa ou reformados. Então, o que a gente tem ali é uma democracia estraçalhada do passado, comparado com o passado, estraçalhada. Um país que já foi rico, estraçalhado. E totalmente esgarçado socialmente. E num regime de força, com prisões cheias e opositores calados. Quando falam, acontece isso. Prendem, expulsam, calam, impedem de participar das eleições e por aí vai. Como é que o Brasil vai se posicionar? O Supremo Tribunal Federal deles lá vai dizer que a eleição é legal, é evidente, ou alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida, a gente volta aqui e fala, olha, a gente errou. Mas aí o tribunal dele, do Maduro, vai dizer que a eleição foi correta, que ele ganhou a eleição. E aí alguém vai ter que denunciar o tribunal dizendo que a eleição foi fraudada e que o tribunal é fraudado. Vai ficando complicado. E o Maduro não está nem aí. Não está nem aí. Vai fazer um acordo? Para que vai fazer um acordo? Para sair? Sair para quê? Pode ser até que lá na frente venha pensar nisso. Agora, o presidente Lula na entrevista lembrou, este mandato que está em curso é o mandato da eleição anterior. Até o final do ano que vem, tem um novo mandato. Será que o Maduro vai fazer um gesto? Não é o que parece. Todos os movimentos apontam em outra direção. E fica o Lula numa posição extremamente delicada, porque não tem quem vá conversar com o presidente Lula e não pergunte da Venezuela. E quem entrou nessa areia movediça foi ele. Porque se ele tivesse praticado um regime de distanciamento, quer dizer, uma política de distanciamento, teríamos outra realidade. Mas até aí, ele não seria o Lula. Porque o Lula tem seus acertos, tem seus erros, suas opções, e todas, entre elas, essa adoração pelo regime ditatorial, não só da Venezuela. Então é um negócio muito complicado. Nós estamos acompanhando esse caso. Todo dia tem uma novidade. Teve o peteleco agora, teve a entrevista do presidente Lula. Esse caso está em curso, porque tem que ter um desfecho. Tem que ter um desfecho. Uma hora a posse vai chegar. Uma hora o Maduro tem que... o regime venezuelano vai ter que resolver. Quem é o presidente? Por enquanto, o vencedor é o Maduro. Né? E aí, como é que isso vai ficar? Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.